Caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus 27, 25. Será que isso se cumpriu em Jerusalém no ano 70? Será que tem um cumprimento futuro? Vem comigo agora pela Bíblia. Olá, irmãos internautas! Que maravilha, que prazer enorme estarmos juntinhos de novo para mais um programa de perguntas e respostas pela Bíblia. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. E no programa de hoje vamos responder a pergunta que foi feita pelo irmão Eric de Lavras, Minas Gerais. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. E agora pela Bíblia. Olha, uma pergunta bastante interessante. Naquele momento que os judeus dizem isso, existe ali um cenário de medo, existe um cenário de confusão, existe uma destruição do justo, como disse o apóstolo Pedro. Nós observamos que Pilatos ele também está temeroso. A mulher dele disse, olha, cuidado, você está mexendo com um homem justo. Mas a multidão, ela quer ver o sangue de Jesus porque eles estão sendo instigados pelos principais sacerdotes. Para que nós possamos entender esse texto perfeitamente, é necessário que nós venhamos a considerar algumas outras passagens bíblicas que são correlatas desse texto e, ao mesmo tempo, do conhecimento daqueles líderes religiosos. Bem, algumas explicações têm sido dadas. Alguns cristãos sinceros acreditam, por exemplo, que isto tornou-se uma maldição e cumpriu-se no ano 70 da nossa era. Outros acreditam que isso ainda se dará à frente quando todas as pessoas comparecerão diante do tribunal de Cristo. E ainda outras acreditam que foi a rejeição total dos judeus. Bem, vamos considerar então essas três possibilidades mediante a Bíblia. E aí eu acredito que vai ficar muito mais fácil quando nós caminhamos pela Bíblia. Eu quero começar considerando aqui o livro de Lucas, no capítulo 23, que é uma passagem paralela da crucificação de Cristo. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 24, está escrito: Então Pilatos julgou que se fizesse o que pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, porém entregou Jesus à vontade deles. Bem, aqui Pilatos ele solta Barrabás e entrega Jesus. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após ele, Jesus. E seguia-o grande multidão e povo de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não deram à luz, e os peitos que não criaram. Então começarão a dizer aos montes: Caem sobre nós, e os outeiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e juntamente com eles também os príncipes zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, salve-se agora a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título, com letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Muito bem, aqui nós consideramos então uma das passagens onde cria-se a possibilidade de que a destruição de 70 da era cristã, ela era o cumprimento daquela
maldição que eles próprios pediram sobre si. Quando Jesus Cristo diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão dias em que vocês vão preferir que os montes caiam sobre vocês. Então, essa passagem, ela nos dá margem para entender que o cumprimento, de fato, ocorreu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída e quando o templo foi completamente destruído. Ok? Então, nós temos aqui essa primeira versão, que pode ser uma versão muito próxima daquilo que nós entendemos aí de acordo com os estudiosos das Escrituras. Vamos para a segunda versão. A segunda versão é de que Deus havia rejeitado o seu povo naquela ocasião. Bem, essa não parece ser uma explicação plausível com as Escrituras. Por quê? Acompanhe comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava-se muito o número dos discípulos, e grande multidão dos sacerdotes obedeciam à fé. Note então que, pouco tempo depois, alguns sacerdotes, e quando eu digo alguns, na realidade nós estamos falando de muitos, não é? Estavam obedecendo à fé. Ou seja, aquelas pessoas que muitos deles até participaram naquele momento, que pediram a crucificação de Cristo, agora estavam obedecendo à fé. Isso nos faz lembrar aquelas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Claro que a responsabilidade, conforme nós dissemos, pode ter vindo sobre eles em 70, mas o perdão de Jesus aqui é um perdão apontando mais à frente. Tanto é que esses aceitaram a fé. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: será que Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, porque eu também sou da tribo de Benjamim. Então não parece correto, mediante as Escrituras, que esse texto faça com que essa maldição recaia sobre Israel, a ponto de Israel ter rejeitado o Messias e ter sido rejeitado por Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, ele explica que houve um endurecimento de Israel para que nós pudéssemos ser salvos, como sendo os gentios. Portanto, essa ideia de que caia o sangue sobre nós e sobre as nossas cabeças, e por isso Deus rejeitou Israel, e agora a Igreja Católica é a igreja que substitui o Israel, ou qualquer outra seita que pegue as profecias bíblicas e diga que aquilo é uma aplicação a um Israel espiritual, classificando a si própria no lugar dos israelitas, está completamente fora daquilo que a Bíblia diz. Bem, agora qual era a validade dessa maldição auto-infligida? Veja, ali estavam tratando os sacerdotes, ali tinha líder religioso que conhecia muito bem as Escrituras, e tinha o povo, que é manipulado, como sempre. Qual era a validade disso? Será que as Escrituras hebraicas corroboravam com tal maldição? Isso é muito importante de nós considerarmos. Veja comigo, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Está escrito: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Veja que, de acordo com a lei de Deus, então aquela fala do povo, caia sobre nós e sobre os nossos filhos, ela já não era possível. Porque os filhos deles nada tinham a ver com aquele momento de uma escolha que eles estavam fazendo. De acordo com a lei de Deus, não era possível que essa maldição se estendesse, por exemplo, conforme alguns dizem, ao holocausto, de maneira alguma. Mas nós temos outros textos que corroboram essa visão. Vamos lá. Segundo de Reis, capítulo 14, versículo 6, está escrito: porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, pois cada um será morto pelo seu pecado. Bem, veja então que Deus, ele não iria contradizer a sua própria lei
por conta de um pedido humano. A Bíblia diz que os filhos não pagariam pelos pais e os pais não pagariam pelos filhos, de modo que aquelas pessoas não tinham essa autonomia de dizer, olha, caia sobre nós e sobre os nossos filhos, de maneira alguma. Por isso, excetua-se um cumprimento posterior àquela geração que estava presente naquele momento. Alguns chegam até mesmo a dizer que o Holocausto foi resultado dessa maldição. Não, a Bíblia não concorda de maneira alguma com essa visão. Vamos a mais um texto que pode nos ajudar. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. De modo que, se aquelas pessoas foram ímpias naquele momento, a própria responsabilidade teria que recair sobre eles. E nós ainda devemos nos lembrar o versículo 34 do capítulo 23, onde Jesus ele pede ao Pai um perdão sobre aquelas pessoas. De modo que, embora tenha uma responsabilidade e uma profecia de Jesus, chegará o tempo em que vocês terão que chorar pelos vossos filhos, parecendo aplicar-se à destruição de Jerusalém em 70, ainda assim Jesus pede que essas pessoas não sejam privados do conhecimento verdadeiro do Messias. Conforme nós citamos, muitos sacerdotes abraçaram a fé. E nós observamos isso também lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 22 até o 41, no discurso do apóstolo Pedro. Então, essa segunda possibilidade de que Deus rejeitou o seu povo por conta desta maldição, ela está completamente fora de cogitação. Deus não atribui os erros do pai para o filho e do filho para o pai. Bom, o que dizer então da terceira visão? De que isto se cumpriria no futuro. Bom, essa possibilidade ela é muito clara. Pode até ter tido um cumprimento na época em Jerusalém, porque nós vimos que o próprio Jesus disse que chegaria tempo que elas chorariam. Mas, na verdade, os judeus, eles reconhecerão a Jesus Cristo como o Machia, como o Senhor e como o Salvador. E serão julgados. E aqueles que o crucificaram, claro, eles terão que se prostrar diante do próprio Cristo e serão julgados. Aí sim, a responsabilidade definitivamente cairá sobre eles e não seus filhos. É isso aí, Mauro. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro pela Bíblia, a palavra de Deus sempre apresentada com muita responsabilidade. A Bíblia pela Bíblia. Ela se auto-interpreta. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado, irmão Edson! É isso aí, o nosso professor ajudando a gente a entender direto pela Bíblia. É isso aí, é o Senhor Jesus nos abençoando e nós aqui no programa aprendendo diretamente da Bíblia. E você, ainda não fez sua pergunta? Vai fazer agora! Anota aí, @gmail.com. Esse é o e-mail, @gmail.com. E para você fazer a inscrição, você não paga nada. É isso aí, inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se, agora você vai lá no sininho, acione o sininho, assim você recebe todas as notificações e, claro, dê o like, dê o joinha. Você com o joinha, você faz o nosso programa chegar a muito mais pessoas. É isso mesmo. Comente, porque nós estamos em todas as plataformas, em todas elas. Estamos na internet toda, em todas as plataformas, para você comentar. E, claro, compartilhar também. Compartilhe, gente. Compartilhe com todo mundo. Inclusive, até aquela pessoa que você não gosta muito, né? Mas compartilhe, quem sabe a luz do Senhor Jesus, o Espírito Santo possa iluminar o coração das pessoas, né? E você será o portador de luz. Para quê? O que é mais gostoso do que isso? Ser portador de luz,
nesses tempos de trevas em que a gente vive. Muito bom, gente. Foi um prazer enorme estar de novo com vocês. Mas no próximo programa tem mais uma grande pergunta e nós vamos aprender mais do Espírito Santo, aquilo que a Bíblia está nos ensinando nesse tempo do fim. É claro, e nós estaremos de volta se nosso Senhor e Salvador Jesus abençoar e permitir. Um grande abraço a todos!